Que bom que você está aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. E que bom, né? Hoje tem tudo a ver. Eu não sabia que a gente ia trazer esse testemunho hoje, mas a palavra tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, o que Deus está fazendo no nosso meio. Tivemos uma sexta-feira aqui, uma vigília, irmãos. Uma pena que você não veio, uma pena. Você que não estava aqui, uma pena que você não estava. O céu se abriu. Quantos estavam aqui na sexta-feira? Tinha uma turma boa aí, hein? Tinha uma turma boa. O céu se abriu aqui no nosso meio. Foi um tempo maravilhoso. Unimos todo mundo e foi que tempo maravilhoso. E terminamos no horário, né? 11h30, 11h35 mais ou menos, terminamos. Teve um lanche gostoso, aí uma carne louca, pão, bolo. Mas eu tenho certeza que na próxima você vai estar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Achou aí Jeremias capítulo 31, diz assim, versículo, a princípio nós vamos ler apenas o versículo 17, tá? E depois eu vou contextualizar o que estava acontecendo aqui. Versículo 17 diz assim, Jeremias 31, versículo 17, diz assim, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão à sua casa. Eu vou ler mais uma vez. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para a tua casa. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, como um profeta, como uma profeta de Deus, e diga assim, olha, há esperança para o seu futuro, meu irmão e minha irmã. Amém, amém. Falou com firmeza aí? Então, só para confirmar, fala de novo aí para quem está à sua direita ou à sua esquerda, fala assim, olha, há esperança para o seu futuro, minha irmã, meu irmão. Ah, pastor, por que eu preciso falar isso para outra pessoa? Porque talvez, irmãos, talvez, eu já fui na igreja assim, eu já entrei dentro de uma igreja várias vezes assim, e talvez hoje você tenha entrado aqui dessa maneira. Talvez muitos que estão aqui no nosso meio tenham entrado aqui hoje desesperançados, desanimados, já sem esperança para a vida ou sem esperança para alguma área na sua vida. E eu quero falar a respeito disso hoje. Quero falar de tempos em tempos a gente para analisar, para pensar um pouco, analisar um pouco a nossa vida e começar a pensar a respeito do futuro. Mas existem muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas, dentre elas muitas que já tiveram uma experiência com Deus, que no meio do caminho ficaram desesperançadas, continuaram levando e continuam levando uma vida desesperançada. E eu quero dizer que há sempre esperança para nós. Na sexta-feira aqui, irmãos, eu compartilhei uma palavra que eu havia compartilhado sábado passado, retrasado, num casamento. Nós celebramos aqui um casamento no sábado retrasado, sem ser ontem, o outro, há 8 dias atrás, o casamento da Jaqueline e do Bruno. E nós celebramos um casamento aqui, e a palavra que Deus trouxe ao meu coração para o casamento deles foi aquele texto tão conhecido, né? Que o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele separa um capítulo inteiro para falar a respeito do amor. E ele diz, né, entre tantas coisas, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse tantas coisas, que eu profetizasse, que eu fizesse tantas outras coisas, de nada valeria se não houvesse amor. E aí ele continua, né, dizendo e falando tantas outras coisas, ele fala ali 13 versículos, ele decifra o amor em 13 versículos. E aí no final do versículo, no final do capítulo, ali no versículo 13, ele descobre que, tanto falar tantas coisas a respeito do amor, ele descobre que o amor é indecifrável, que o amor é indescritível, porque o amor é aquilo que o amor faz, o amor é aquilo que o amor pratica. Mas o mais interessante ali que ele fala, no final do versículo 13, ele fala a respeito da fé, e eu falei isso aqui na sexta-feira, que a fé é muito importante, os 3 elementos que eu e você, nós como cristãos, aqueles que tiveram uma experiência com Cristo Jesus, aqueles que tiveram uma experiência com Jesus Cristo, nós precisamos ter 3 elementos que são a base da nossa vida. Ele fala primeiro a fé, que é aquela que nos levou até Jesus, a fé salvadora, aquela que nos levou até Jesus. Aí em segundo lugar ele fala da esperança, aquilo que eu vou falar hoje aqui, a respeito da esperança. Nós precisamos ter esperança. E o que é esperança? A esperança é, eu sei em quem eu posso confiar, eu sei que tem alguém olhando por mim,
eu sei que a batalha não está perdida. Mas aí ele faz uma observação no versículo 13, e ele diz, olha, mas dessas três coisas, entre a fé, a esperança e o amor é o mais importante. E o porquê o amor é o mais importante? O amor é o mais importante porque o amor é aquilo que Cristo depositou em nós, é aquilo que hoje nós vamos celebrar isso aqui como memorial da ceia. Por intermédio do amor nós fomos alcançados, e esse mesmo amor que um dia Cristo depositou em nós, Ele quer que nós façamos também. Mas hoje eu quero falar a respeito da esperança. Essas três coisas são tão importantes, mas eu quero falar em especial sobre o amor, sobre a esperança, porque quando nós temos esperança, irmãos, nós não paramos no meio do caminho. Quando nós temos esperança, nós não paramos no meio do caminho. E esse versículo, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para a tua casa. É um texto maravilhoso, é uma palavra maravilhosa, mas num contexto muito ruim. É uma palavra ótima num péssimo momento. Porque o que estava acontecendo aqui? Mais uma vez, o povo hebreu, por desobediência, por distanciamento de Deus, mais uma vez, eles estavam sofrendo, eles estavam sendo aprisionados, eles estavam sendo levados para um cativeiro babilônico, onde duraria 70 anos. Então vocês imaginam, eles estão aprisionados, vivendo como escravos, haviam perdido tudo aquilo que eles tinham, alguns haviam perdido até alguns familiares, e nesse contexto vem uma palavra do profeta dizendo, olha, há esperança para o seu futuro, não desista, Deus está no controle de todas as coisas. Mas como que, diante de uma palavra dessa, diante de um momento desse, vivendo como escravo, fora da minha cidade, aprisionado, num cativeiro, como que eu posso ter esperança, como que eu posso vislumbrar um futuro melhor? E aí nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Sabe, irmãos, muitas vezes eu e você, em tempos de dificuldades, em tempos de lutas, em tempos em que estamos passando por situações difíceis, atravessando desertos na nossa vida, a coisa que a gente mais quer, a coisa que a gente mais busca são boas notícias. A gente quer uma palavra de esperança, a gente quer uma palavra de alegria, a gente quer uma palavra de ânimo. Tudo que um enfermo quer, quando ele está internado no hospital, eu ouvi uma palavra de alguém, principalmente do médico, dizendo, olha, você está curado, olha, logo, logo você vai ter alta, olha, isso vai passar. Tudo que alguém que está sentindo uma dor, que está passando por uma dificuldade, tudo que ela quer ouvir é alguém chegar para ela e dizer, olha, isso vai passar, já já você vai ver, aguenta firme, está passando, nós vamos vencer junto. Tudo que a gente mais quer é uma palavra de esperança, e isso é muito bom, mas olha o contexto aqui, no capítulo 29, Jeremias repreende dois profetas, que estavam trazendo palavras de esperança, mas palavras mentirosas. Você já pensou nisso, irmãos? Porque, veja bem, precisamos tomar muito cuidado quando nós buscamos palavras de esperança. Mas precisamos tomar muito cuidado quais são essas palavras de esperança. E Jeremias, aqui no capítulo 29, ele repreende Acabe e Zedequias, porque eram dois falsos profetas, que diziam, isso vai passar logo, isso já está passando, mas eles falavam isso sem fundamentação alguma, sem ouvir a voz de Deus. E eles profetizavam sobre o povo, diziam sobre o povo, olha, isso vai passar rápido. E Jeremias chega até ele e diz, olha, vocês estão mentindo, vocês são falsos profetas, isso não vai passar logo não, isso vai durar 70 anos. Há esperança para este povo, há esperança, mas esse cativeiro durará 70 anos. Pastor, que coisa louca, você começa dizendo que há esperança, os seus filhos voltarão para sua casa, falsos profetas dizem que isso vai passar logo, parece que é uma palavra que faz sentido naquilo que Jeremias está profetizando, mas você está dizendo que são falsos profetas. Jeremias repreende esses falsos profetas, dizendo, isso não vai passar logo. O que nós aprendemos com isso, irmãos? O que eu quero que você entenda nessa manhã é o seguinte,
que eu e você, ainda que estejamos passando por desertos, por lutas, por dificuldades, há esperança para a nossa vida. E sabe quando há esperança para a nossa vida, ainda que a notícia seja a mais ruim possível, há esperança para a nossa vida quando a nossa esperança está em Deus. Quando eu coloco a esperança em homens, quando eu coloco a esperança na vida do pastor, quando eu coloco a esperança na vida da minha mulher, quando eu coloco a esperança no meu patrão, quando eu coloco a esperança no Lula, no Bolsonaro, seja quem quer que for, eu estou perdido. Que o Senhor está nos ensinando aqui que quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, há um bom resultado. Eles recebem uma palavra, eles são repreendidos pelo profeta Jeremias, que era o profeta de Deus. E o profeta diz a eles: vocês estão mentindo, vocês estão enganando o povo. Esse cativeiro vai demorar 70 anos para passar. Entretanto, eu vou dizer a eles o que eles precisam fazer. Porque pior que não ter esperança é ter uma falsa esperança. Repita comigo: pior que não ter esperança é ter uma falsa esperança. Sabe o que é isso? Sabe o que você está dizendo aí, irmãos? É melhor você não sonhar do que você sonhar com coisas que desagradam a Deus. É melhor você não avançar do que você avançar com coisas que te afastam de Deus. É melhor você não ter sonhos do que os teus sonhos te distanciarem de Deus. E o que esses profetas estavam fazendo aqui era exatamente isso. E Jeremias fez questão de confrontá-los, dizendo: vocês não estão falando o que Deus manda falar. Vocês estão falando coisas que está dentro do coração de cada um de vocês. Por isso, irmãos, será que isso acontece nos dias de hoje? O ser humano mudou muito pouco da sua essência, irmãos. Diante da tecnologia, do avanço da medicina, o avanço da tecnologia, o avanço em tudo. Mas na sua essência, o ser humano mudou muito pouco. Muito pouco. Então cuidado com as coisas que você ouve. Cuidado com aquilo que você tem buscado. Cuidado, cuidado. Sabe, irmãos, é como a história daqueles que caem em golpe, né? Pessoa, você recebe um telefonema lá, hoje não, tem gente que cai ainda, né? Mas hoje muito menos. Você recebe uma ligação: olha, você foi sorteado aqui pela televisão A ou B, aqui é da Record, aqui é da Rede TV, aqui é não sei da... Você foi sorteado, você acaba de ganhar um carro. Aí a pessoa fica toda feliz, né? Eu não vou nem perguntar quantos receberam essa ligação, eu acho que todos nós, né? Eu não vou perguntar se alguém já caiu aqui, porque eu não quero te descobrir, meu irmão, minha irmã. Então, aí você recebe aquela ligação: olha, você foi sorteado, e você vai concorrer aqui com mais 5 pessoas, você precisa vir aqui para rodar a roleta, você e mais 5, você foi contemplado. E eles fazem toda uma armação que você acaba caindo. Aí eles falam: olha, mas o que tem que fazer? Olha, você precisa, vou te mandar aí o cupom, você precisa pagar esse cupom, e aí tal dia comparecer não sei aonde, e aí a pessoa vai, e é onde cai no golpe. Isso é apenas um de tantos outros golpes. Mas por quê? A pessoa está, às vezes, vivendo um momento tão difícil, está passando por uma necessidade financeira, está vivendo uma vida tão apertada, ou às vezes também não, às vezes quer mais dinheiro. E aí tem tanto desejo de que aquela coisa seja verdade, do que aquilo seja verdade, que para de raciocinar. Tem tanto desejo de que aquilo seja verdade, que acaba caindo no golpe. E o que esses profetas, falsos profetas, estavam fazendo aqui, era mais ou menos a mesma coisa. Aquele povo estava sofrendo tanto, aquele povo estava passando por tantas lutas, que o que eles mais queriam era ouvir boas notícias. E eles estavam ouvindo qualquer boas notícias. Mas o profeta Jeremias, que era um homem de Deus, um homem realmente usado por Deus, o profeta Jeremias chega até diante daquele povo e ele diz: olha, eu sei que há esperança para vocês. Eu sei que há esperança para vocês. E ele diz no versículo 17: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os filhos de vocês voltarão às suas casas. Ele está dizendo: olha, vai passar, vai ser um período longo, mas saibam que esse cativeiro, esse deserto vai passar, e os seus filhos voltarão para suas casas, vocês voltarão para a casa de vocês. Então permaneçam firmes. E aqui, irmãos, a gente precisa entender o seguinte: eles estavam sofrendo,
Eles estavam vivendo isso por conta do pecado. Mais uma vez eles haviam se afastado de Deus. Mais uma vez eles haviam desobedecido às ordens de Deus, andado em seus maus caminhos. E sempre que andamos em maus caminhos, as consequências vêm. Sempre que andamos nos maus caminhos, tomamos más decisões, as consequências vêm. Seja na saúde, seja no casamento, seja na vida financeira, seja na relação com os filhos, seja na vida profissional. Sempre que tomamos más decisões, infelizmente as consequências vêm. As consequências vêm. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito daquela frase, né? Do poeta que ele diz, né? Nós somos senhores das nossas decisões, mas escravos das consequências. E é exatamente isso. Exatamente isso. Então, eles estavam vivendo a consequência do afastamento, do distanciamento de Deus. Mas olha, irmãos, quando tem a voz de Deus, ainda que você esteja no meio de um deserto, e esse deserto seja um deserto longo, o deserto deles aqui era um deserto longo, mas deserto tem começo, meio e fim. E quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando há arrependimento, quando há direção de Deus, as coisas podem mudar. Bote uma página e olha lá no capítulo 29, e talvez você tenha lido aqui o versículo 11 tantas e tantas vezes, que é um versículo clássico, que a gente gosta de falar em aniversário, que a gente gosta de trazer para o irmão, para a irmã, é um versículo tão lindo, mas hoje você vai entender o contexto, talvez você nunca tenha lido com calma, para você entender o contexto aqui. Eles estavam num cativeiro, um cativeiro que duraria 70 anos, e o profeta de Deus chega até ele, o homem de Deus chega até eles e diz, olha, ainda que vocês saibam que o deserto é longo, saibam de uma coisa, há esperança para vocês, há esperança para vocês. Os falsos profetas estão dizendo que vai passar, eu quero dizer para vocês que não vai passar logo não, vai demorar um pouco, entretanto, há esperança. E aqui, o homem de Deus, ele dá as ordens daquilo que o Senhor queria que eles fizessem. E olha o que acontece aqui, capítulo 29, versículo 4, diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos de Israel, a todos os exilados que eu deportei, preste atenção nisso, eu deportei. Aqui, irmãos, os inimigos eram apenas um pretexto. O Senhor deportou aquelas pessoas. O Senhor deportou. O Senhor falou, é melhor colocá-los num cativeiro do que eles se percam para a vida eterna. Então a gente entende aqui no versículo 4, que o Senhor permitiu, o Senhor os deportou. Os inimigos foram o instrumento, apenas o instrumento, mas o Senhor os deportou. De Jerusalém para a Babilônia. Aí o Senhor diz assim, estamos no cativeiro, e agora, acabou a vida? Olha o que o profeta diz, versículo 5, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do fruto, tomai esposas e gerem filhos, se casem, gerem filhos, tomai esposas para os seus filhos, casem os seus filhos, e dai as vossas filhas para que se casem, para que tenham filhos e filhas, e vocês se multipliquem, e não se diminuam. Ou seja, aí versículo 7, procurai a paz na cidade onde vocês estão vivendo, e orai por ela, assim diz o Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. O profeta está dizendo aqui, Deus está dizendo aqui por intermédio do profeta, dizendo o seguinte, olha, vocês estão longe, distante da casa de vocês, distante da terra de vocês, talvez hoje você não esteja vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo. Pastor, eu vivo numa casa que eu não gostaria de viver. Pastor, eu estou trabalhando numa empresa que eu não gostaria de estar trabalhando. Pastor, eu estou inserido num contexto que eu não gostaria de estar. E o profeta está dizendo para mim e para você hoje, ainda que você esteja vivendo desta maneira, ainda que você esteja vivendo neste contexto, continue fazendo o melhor da sua vida. Ele está dizendo, olha, se casem os filhos de vocês, continue trabalhando e cultivando a terra, vivam a vida, não é o que eu quero, não é o que eu sonhei, não é o ideal, mas é o real, é o que eu tenho. E ele está dizendo, olha, vivam a vida,
continue trabalhando, continue cultivando a terra, e melhor, orem pelo lugar que vocês estão vivendo, para que haja paz, e havendo paz, vocês viverão em paz. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É realidade. A gente vive hoje, no contexto evangélico, algo louco, promessas vazias, loucuras que a gente ouve por aí. Nós cremos, a Marisa acabou de testemunhar aqui, um milagre poderoso, que os médicos ficaram sem entender. Nós cremos num Deus que ainda faz milagres, mas um Deus verdadeiro, sem falsas promessas, sem ilusão, sem mentira, sem um preço a ser pago, sem uma hipergraça. Então atentem para isso. O que o profeta está dizendo é isso: olha, vocês estão vivendo um contexto que vocês não gostariam de estarem vivendo. Entretanto, eu digo para vocês, toquem a vida de vocês, multipliquem, tenham filhos, tenham filhas, casem os vossos filhos, plantem a terra, cultivem a terra vai dar bons frutos, comam desses frutos, vivam na cidade, abençoem a cidade, orem pela paz da cidade, e orando pela paz da cidade, vocês também terão paz. Vai passar. Precisamos, irmãos, ter muito cuidado, onde nós colocamos a nossa esperança, onde nós depositamos a nossa esperança. Não deposite a sua esperança em uma casa maravilhosa, não deposite a sua esperança em uma aposentadoria maravilhosa, não deposite a sua esperança em ter muito dinheiro, não deposite a sua esperança em um homem maravilhoso que você vai casar, na mulher maravilhosa que você vai casar. Deposite a sua esperança em Deus, em Cristo Jesus. Continuando aqui, olha o versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, no capítulo 29, não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, e nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu desejo. Tem tudo a ver com a palavra que eu estava pregando aqui esses dias a respeito de Tiago. Nós não somos tentados, Tiago nos ensina lá, não somos tentados nunca por Deus. Tiago diz, olha, se você é tentado, não foi por Deus. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio desejo. Nós erramos pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio desejo. E aqui Jeremias confirma isso, dizendo, olha, porque esses falsos profetas que enganam no meio do povo, esses adivinhadores que sempre sonham segundo o seu próprio desejo, eles falam aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir. Querem ouvir. Deixa eu falar um negócio para você aqui, irmãos, e triste, que às vezes no arraial da igreja, dentro da igreja tem muita gente. Deixa eu falar um negócio para você. Tem gente que é enganado e gosta de ser enganado. Tem gente que é enganado e gosta de ser enganado. Tem mulher que é enganada e gosta de ser enganada. Tem homem que é enganado e gosta de ser enganado. Tem crente que é enganado e gosta de ser enganado. É como aqueles irmãos que acreditam em horóscopo. Eu não vou nem perguntar aqui para mim não infartar aqui em cima. Misericórdia. Existem pessoas que vivem guiadas, movimentam a sua vida. Eu tenho gente na minha família, movimentam a sua família, não dão um passo para a direita nem para a esquerda, se antes de tudo não ler o horóscopo. Você que é de Sagitário, ascendente de Escorpião, você precisa fazer isso, você precisa fazer. Hoje não é um bom dia para negócios, hoje não é um bom dia para relacionamento. Misericórdia. Pessoas que são movidas por cartas de tarô, por leitura de cartas. Misericórdia, que o Senhor nos livre disso. Adivinhadores. Sabe, irmãos, no reino espiritual, o que Deus quer de mim, de você,
Não é que você venha aqui na frente não, e eu coloque a mão na sua cabeça e diga, eis que te digo, faça isso ou faça aquilo. Talvez, e algumas vezes Deus até faz isso, coloca uma palavra no meu coração, e quando Deus coloca uma palavra no meu coração, eu vou e entrego, como aconteceu aqui na sexta-feira. Agora, isso não é uma regra, isso é algo natural. O que Deus quer é que você vá buscar Deus. Deixe de ser preguiçoso, deixe de ser preguiçosa espiritualmente. E vá buscar Deus. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer para o meu casamento? Senhor, como que eu devo agir com os meus filhos? Que situação difícil. Senhor, o que eu devo fazer na minha empresa? Pai, o que eu devo fazer na minha vida profissional? Pai, como que eu me relaciono? O que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça no reino? O que o Senhor quer? Assumo ou não assumo? Pego a célula ou não pego a célula? Vou ou não vou? É isso que Deus quer. Agora, sabe o que é muito fácil, irmãos? É eu chegar, abaixar minha cabeça e, pastor, profeta, apóstolo, fala aí, vai, fala aí o eis que te digo. Aí é fácil, E o que estava acontecendo aqui, nesse contexto, era exatamente isso, irmãos, era exatamente isso. Falsos profetas estavam dizendo, olha, Deus estava mandando ir para uma direção, Deus estava mandando fazer algumas coisas, e eles estavam indo para uma outra direção, continue curtindo aí, continue do jeito que vocês estão, vai passar logo. E o profeta Jeremias vem e repreende esses dois falsos profetas, Acabe e Zedequias, e diz a eles, vocês estão mentindo para o povo, vocês estão mentindo, há esperança sim para o povo, mas o Senhor quer que eles façam isso, que eles casem os vossos filhos, que eles cultivem a terra, que eles comam do fruto da terra, que eles orem pela cidade, que eles vivam em paz na cidade. E assim os repreendeu. Então, tomemos cuidado, irmãos, tomemos cuidado, porque falsamente profetizam, eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Cuidado com as vozes que nós ouvimos. A voz verdadeira é aquela que diz, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para a sua casa. Os teus filhos voltarão para a tua casa. E o profeta disse isso. Olha, vai demorar um tempo. No versículo 4, no versículo 4 do capítulo 29, ele diz, olha, o Senhor, eu os deportei para Jerusalém. Eu permiti que eles fossem para lá. E esse cativeiro vai demorar durante 70 anos. O Senhor revela isso para o profeta, para o verdadeiro profeta. Mas não é por causa disso que a vida de vocês acabou. Então, o que o Senhor está dizendo para nós essa manhã, irmãos, independente da luta que você esteja passando, do momento que você esteja vivendo, e volto a dizer, talvez muitos tenham entrado aqui desesperançados nesta manhã, mas independente do momento que você esteja vivendo, há esperança, seja qual for a situação, há esperança, e isso vai passar, talvez amanhã, talvez depois da manhã, talvez a semana que vem, talvez daqui um mês, não sabemos, mas o que o Senhor está dizendo é, tenha esperança, vai passar. Então precisamos tomar cuidado onde colocamos a nossa esperança. Versículo 10, ele diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumpre para a Babilônia 70 anos, olha o Senhor falando claramente aqui, derrubando a profecia dos falsos profetas. Olha o que Jeremias fala aqui, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês, e cumprirei com vocês a minha boa palavra, tornando-os a trazer para este lugar. Você prestou atenção no que Jeremias está falando aqui por intermédio de Deus? Olha a palavra que ele traz para aquele povo desesperançado. Primeiro ele começa dizendo, lá no capítulo 31 ele diz que há esperança, mas antes, olha o que ele fala. Ele diz assim, olha, o Senhor manda dizer para vocês que vai se cumprir 70 anos de cativeiro, vocês terão que viver aqui durante 70 anos, vocês viverão longe da casa de vocês durante 70 anos, entretanto, porém, né, atentarei, não tem a conjunção advertiva aqui, mas eu estou incluindo, atentarei, para que vocês cumpram para convosco a minha boa palavra, e eu tornarei a trazer vocês para aqui, para o lugar, para a casa de vocês.
Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão passar um tempo difícil, distante da casa de vocês, mas eu vou abençoar vocês onde vocês estiverem. Ainda que vocês vivam exilados na Babilônia, aqui, se vocês permanecerem firmes, eu os abençoarei. Eu os abençoarei. A promessa é: vocês serão abençoados no lugar onde vocês estão. Que promessa linda, irmãos. Que promessa linda. Talvez aí está difícil, está doendo, não estou entendendo, está difícil passar por este momento, mas saiba de uma coisa, irmãos: vai passar. Vai passar. O Senhor está dizendo: vai passar. E por que vai passar? Olha o que ele diz no versículo, no capítulo 31. Você precisa ler Jeremias. Jeremias é maravilhoso. É tanta pancada, mas é tanta palavra de amor. Olha o que ele diz: está difícil, está complicado, não estou entendendo, está doendo, olha, não aguento mais. Vai passar. Aí no versículo 31, o que ele fala no versículo 3? Antes dessa palavra maravilhosa, no versículo 17, ele diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade eu te atraí. Ele está dizendo o seguinte: que de longe ele nos enxergou, de longe ele avistou a mim e avistou a você. Aí ele diz que com amor, de cara, ele nos amou. E por isso, ele nos trouxe para perto, para aproveitar da sua boa bondade, que um dia nos alcançou por intermédio de Cristo Jesus. Você já pensou nisso, irmão? Estávamos caídos, condenados à morte, condenados ao pecado, mas um dia ele nos olhou, se apaixonou por nós, nos trouxe para perto, para depositar sobre cada um de nós o seu amor. Num contexto desse, 70 anos de cativeiro, 70 anos longe de casa, ele diz: essas coisas estão acontecendo, eu permiti para salvar cada um de vocês. Essas coisas estão acontecendo, vocês estão distante de casa, mas eu permiti, porque eu os amo. Um dia olhei para você, de cara amei, mas não só isso, atraí para que vocês viessem para perto de mim. E perto de mim, eu quero depositar sobre a vida de vocês a minha benignidade, a minha bondade, o meu amor. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Ele nos ama. O que nós precisamos entender é isso. Está difícil, está complicado, está doendo, eu não sei quando vai passar, mas Ele nos ama e está no controle de todas as coisas. Está no controle de todas as coisas. Aí voltando para o capítulo 29, e depois desse contexto, né? Aí sim, hoje você entende quando você fala para alguém: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o contexto da palavra, que muitas vezes você usou esse versículo para falar para alguém, mas esse é o contexto. O negócio estava estreito, o negócio estava apertado, eles estavam sofrendo sem entender. Mas aí vem a palavra de esperança, ó, arregaça as mangas aí, vamos viver, vamos plantar, vamos casar, vamos constituir família, vamos nos multiplicar, vamos orar pela cidade, essa cidade terá paz, vamos viver bem nessa cidade, vamos prosperar nessa cidade, porque no tempo certo, o Senhor vai nos levar para a nossa casa de novo. O Senhor vai nos levar para a nossa casa de novo. E sabe onde é a nossa casa? É a nossa casa eterna, irmãos. Um dia nós teremos uma eternidade ao lado dEle. Um dia nós teremos uma eternidade ao lado dEle. E eu quero concluir aqui, voltando para o versículo 31, mas agora lendo o versículo 16 e o versículo 17. Sabe, irmãos, sabe por que há esperança para mim e para você? Sabe por que há esperança para mim e para você? Porque não depende de mim, não depende de você. Há esperança para nós, porque não depende de nós. Há esperança para mim, porque não depende de mim. Há esperança para você, porque não depende de você. E o capítulo 31, versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor. Olha que palavra, irmãos, eu quero que você preste atenção nessa palavra. E essa palavra é em especial para algumas pessoas aqui. Quando eu li esse texto ontem, eu não ia pregar sobre isso. Quando eu li esse texto ontem, meu coração saltou. Eu falei: algumas pessoas precisam ouvir isso.
Olha o que diz o versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime o teu choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Diz o Senhor, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão. Os teus filhos voltarão. Ele está dizendo para muitos aqui, que o tempo do choro está acabando, o tempo das lágrimas está cessando, o tempo do choro, da dor está acabando, e que Ele está no controle de todas as coisas. E aí no versículo 17 ele continua: a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para a tua casa. Amém? Quantos querem ter mais esperança aqui? Quantos precisam ter esperança? Vamos ficar em pé, eu quero ter um tempo de oração com você.